bom dia. Hoje nós estamos começando aqui o primeiro Amanhecer com Deus. Éramos para estar pelo Instagram, foi o que eu desejei, né? Mas infelizmente ainda estou impossibilitado de fazer pelo Instagram, segundo as diretrizes da Meta, mas nós vamos iniciar aqui pelo Facebook. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio, às 6h17, e nós iniciamos aqui esse com Deus, e nós iniciamos aqui com Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz assim, eu quero ler para você: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Vejamos aqui a palavra de Deus no livro de Gênesis, o livro que, quando nós abrimos a Bíblia, é o primeiro livro. Não que ele seja o primeiro a ser escrito, mas foi escolhido para ser o primeiro, para que a gente possa ter uma noção, para que possamos ter um entendimento de como tudo se começou, tudo se iniciou. Porque esse livro ele já se inicia, capítulo 1, falando sobre a criação. E aqui no versículo 1, ele me chama muito a atenção. Eu amo demais essa passagem. Por quê? A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. E a Bíblia diz que Deus, olhando a terra sem forma e vazia, ele se incomodou. Ele achou que aquilo ali poderia melhorar, vamos dizer assim. E quando Deus olha, a Bíblia diz que havia um abismo. E sobre esse abismo, ou nesse abismo, haviam trevas, escuridão. Hoje, eu quero te perguntar, como está a tua vida? Como estão os teus projetos? Como estão os teus sonhos? Muitas das vezes nós se encontramos em dias maus, em dias tristes, e a Bíblia vai dizer que nós devemos saber viver bem em todos eles, nos dias maus e nos dias bons, porque eles vêm para todo mundo. A Bíblia hoje, ela fala com você a respeito dos dias maus, dias de trevas, dias de escuridão, dias de abismos, dias que as pessoas podem até te procurar, mas elas não conseguem te encontrar, até porque você não quer ser encontrado. E a Bíblia está falando com você aqui agora. Hoje, nessa data, nesse dia, Deus traz essa palavra ao teu coração. Nesse abismo, nessa escuridão, Deus está te trazendo esperança nessa manhã. Por quê? Porque aonde Deus passa, pode ter escuridão, pode ter abismo, pode nem ter forma e pode ser vazio. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 2 ainda: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus, por onde ele paira, por onde o seu Espírito passa, por cima, aonde for,
nunca mais vai ser da mesma forma. O apóstolo Paulo ele diz, já no Novo Testamento, o seguinte: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele reconhece, nova criatura eu sou. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por quê? Porque ele teve um encontro com Cristo. Por quê? Porque o Espírito de Deus pairou sobre as águas. Porque o Espírito de Deus pairou sobre a face do abismo. Porque o Espírito de Deus entrou aonde era trevas. Porque a palavra de Deus iluminou aonde era escuro. Por quê? Porque aonde Deus está, não pode mais haver trevas, porque aonde a palavra de Deus chega nesse dia, não pode mais haver abismos, não pode mais haver escuridão, não pode mais haver medo. A palavra de Deus diz, eu não vos dei espírito de medo, eu vos dei espírito de ousadia, de coragem. Hoje, nesse dia, especialmente hoje, nessa segunda-feira, Deus te chama com espírito de coragem e não de medo. Deus te chama para mudar a tua vida, um dia novo, um dia de esperança, um dia de expectativa, que todo medo vai embora, que todo desânimo vai embora e que a palavra de Deus se cumpra sobre a tua vida. Eu posso orar por você? Quero orar por você sobre nessa palavra. Amém? Espírito de Deus, Senhor Jesus, nós estamos aqui. Pai, esse direcionamento desses dias, Senhor, nesse horário, é para encontrar, Senhor, o coração daqueles que estão aflitos, desanimados, tristes, assim como a Tua palavra diz, estão em abismo, estão em escuridão, estão às vezes com projetos sem forma, estão como aqueles que não sonham, assim eu posso dizer. Porque a Tua palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto, e existe também pessoas que estão com o coração tristes e com o rosto baixo, Senhor, estão com o rosto baixo, Senhor, desanimado, sem energia positiva, sem, meu Deus, esperança. Mas nesse dia eu oro por essas pessoas, orando a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que, mesmo o Senhor olhando a terra sem forma e vazia, o Teu Espírito pairou sobre as águas e disse o Senhor, haja luz e houve luz, porque aonde o Senhor passa, o Senhor gera mudança, o Senhor gera transformação, o Senhor gera vida e vida nova, vida abundante. Senhor, eu declaro sobre a vida dessa pessoa que me assiste, eu declaro sobre a vida dessa pessoa uma vida de mudança, uma vida abundante, que esse dia seja um dia de luz, seja um dia de bênção, seja um dia de esperança e seja um dia, Senhor, de promessas se cumprindo, e que no nome de Jesus, agora o Teu Espírito paire sobre a vida desta pessoa, sobre os projetos, sobre os planos, e no nome de Jesus, que haja a transformação e que haja a bênção e a mudança. No nome de Jesus, eu te abençoo. Seja abençoado. Amém.